Estúdio CBN. 2h47, a gente fala agora sobre dados preocupantes, isso porque metade dos trabalhadores aqui do Brasil deve enfrentar algum transtorno mental em algum momento da vida. São informações do Ministério da Previdência. E aí, entre as várias condições, né, a mais preocupante é a síndrome de burnout. Cerca de 30% dos profissionais no país devem enfrentar esse problema, que é agravada, claro, por uma rotina aí mais corrida, né, de estresse, de muita produtividade, enfim, então são fatores que podem acarretar esses problemas. E a gente conversa agora ao vivo aqui no estúdio com a doutora Fátima Macedo, ela que é psicóloga e especialista em saúde mental do trabalhador. Doutora Fátima, boa tarde, muito bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo espaço para falar de um tema tão importante. Nós que agradecemos sua presença. E são dados aí assustadores, né, doutora? Metade dos trabalhadores ou enfrentando ou irão enfrentar algum problema envolvendo saúde mental. Se tem um lado positivo nisso tudo que a gente pode destacar, é que as empresas têm discutido cada vez mais esse tema de saúde mental, né? Sim, tem discutido bastante. Chegou um ponto, né, que não tem mais como as empresas voltarem atrás. Virou uma grande necessidade falar do tema. Acho que as empresas que já conseguem ter essa percepção, elas têm conseguido evitar afastamentos, inclusive. De que forma, por exemplo, a gente consegue falar? Porque o burnout, a gente até conversava aqui fora do ar, o burnout ou qualquer problema de saúde mental, ele fisicamente não aparece, não é, Fátima? Como que você consegue identificar, né, no dia a dia do trabalhador, até para evitar esse afastamento, como você disse? Marcos, é muito interessante o que você trouxe, né? Porque assim, eu costumo falar que a coisa não é tão subjetiva assim. A pessoa, ela vai sim dando sinais. Uma liderança mais atenta, os colegas de trabalho, pares, percebem que alguma coisa está acontecendo. Porque assim, todos nós temos o nosso jeitão de ser no dia a dia. Vocês trabalham juntos, vocês se conhecem. De repente, se um dos dois começa a ficar mais cabisbaixo, a falar menos do que costuma falar, a trazer aspectos mais, né, de uma fala mais negativa, uma aparência mais cansada, a falar mais, nossa, tô me sentindo esgotado, não tô conseguindo fazer meu trabalho direito. Tem ali sinais de que algo está acontecendo. Então, é perceptível também. Mas precisa ter atenção em relação a isso. E nem sempre as pessoas, né, que estão ali ao redor, elas estão atentas a esses sinais. Porque o sinal vira sintoma, o sintoma vira adoecimento, que vira um afastamento. Ou seja, é um processo, ele não se dá de uma hora para outra. No caso do burnout, né, doutora, quais são os sinais aí mais frequentes? Como que ele começa a se manifestar no dia a dia? Então, o primeiro que é importante esclarecer é o seguinte: o burnout, ele é, né, uma síndrome ali do esgotamento relativo ao ambiente de trabalho. Ele é totalmente focado a questões relacionadas ao trabalho. A pessoa, ela chega num esgotamento. Então, o esgotamento é o final da linha. Aonde que isso começa? No que a gente vai chamar de estresse ocupacional. Tem uma série de exigências, solicitações, de repente a pessoa não está tão preparada para aquela atividade, ou ela está com uma sobrecarga de trabalho muito grande, prazos apertados, relacionamentos ruins, de repente uma liderança mais tóxica. Então ela começa a ter sintomas físicos e emocionais. Ela começa com dor de cabeça, dor de estômago, problemas de pele, ela começa a ficar emocionalmente mais sensível, ela passa a não querer ir trabalhar. Então ela vai, é o que eu falei, ela vai dando sinais de que algo não está bem. Ela começa a ter uma angústia, ela pode chorar com mais facilidade, ela pode ter uma irritabilidade maior. Nos homens é muito comum a irritabilidade quando ele não está bem, porque nem sempre ele consegue identificar o que está acontecendo com ele. Tem um desconforto emocional que vai acontecendo. Isso vai virando, como eu disse, sintoma. E aí o sintoma já é algo mais agravado mesmo. E o burnout, né, o esgotamento, como você está explicando, é o de 30% aí que acaba atingindo, né? Mas tem alguns outros transtornos mentais que têm sido mais recorrentes entre profissionais, Fátima? A gente tem, né, para vocês terem uma ideia, dados
exatamente do INSS, do Ministério da Saúde, mostram o seguinte, que no primeiro semestre de 2025, a gente tem um aumento de 143% de afastamentos do trabalho, quando comparado a 2024. Quais as duas principais causas de afastamento? Depressão e ansiedade. Então, nós temos tido muitos casos, tanto de depressão quanto de ansiedade, levando ao afastamento do trabalho. E aí, como é que a gente consegue diferenciar, né, doutora, o burnout da depressão ou da ansiedade, ou são coisas que vêm acompanhadas, um aí precede o outro? Como é que funciona? Muitas vezes, um precede o outro. Você tem uma pessoa caminhando para um esgotamento e que começa a desenvolver, sim, uma crise ansiosa, começa a desenvolver um quadro depressivo, né? Uma coisa importante do burnout, na separação com outros transtornos mentais, é o seguinte: quando você já tem a pré-existência de um outro transtorno mental, então já havia um quadro depressivo, já havia um quadro ansioso ou qualquer outro problema, então a gente descarta o diagnóstico de burnout, porque já havia uma outra questão acontecendo, um outro problema, né? No caso, você tem lá o burnout, como ele traz aí uma série de sintomas, né, físicos e emocionais. Um deles, acho que é bem importante citar, que é um distanciamento do trabalho. Você começa a não querer ter contato com as pessoas do trabalho, a não querer ter contato com o teu trabalho. Você vai se distanciando do teu trabalho, né? E é obviamente que isso pode acarretar aí um quadro depressivo, um quadro ansioso também. Eu volto à questão de a gente não ter como mostrar fisicamente, né? Por mais que você tenha dado alguns exemplos, mas a gente sabe também que muitos funcionários têm dificuldade de falar que estão com algum problema de saúde mental com a liderança, né? Isso, medo de perder o emprego, medo de o gestor achar que ele não é um profissional capacitado, isso ainda acontece muito, Fátima? Acontece sim, e é por isso que nós temos tido um aumento dos transtornos mentais de maneira geral. As pessoas ainda têm dificuldade tanto de se perceber, né? Muitas vezes, eu passei por uma situação muito interessante a semana passada. Eu encontrei uma funcionária e ela é da área da saúde da empresa que é nosso cliente, e eu fui gravar um videocast há uns 2 meses atrás na empresa que ela trabalha, e ela acompanhou a gravação. E foi exatamente para falar de sinais, sintomas, quando buscar ajuda, divulgar os canais da empresa. Na semana passada, quando ela veio falar comigo, ela falou: eu só me dei conta de que eu estava adoecida quando eu te ouvi. E ela é uma profissional da área da saúde da empresa, ou seja, uma profissional que está ali lidando com essas questões. Sim. Então, às vezes a pessoa, ela vai negando o que está acontecendo com ela tem vergonha do que está acontecendo, né? Ela se cobra muito, ela é autoexigente, ela tenta dar conta desse estado emocional, ou então ela está tentando uma promoção na empresa. E como é que eu vou ser promovido se eu não estiver bem emocionalmente? Quem é que vai confiar no meu trabalho? E existe ainda também, né, doutora, muita falta de informação a respeito do burnout, principalmente. Às vezes a pessoa pode ter medo ali de que o gestor, de que a empresa confunda com um corpo mole, quando na verdade a pessoa ela precisa ali de uma pausa, né? Como gerenciar isso? Empresas onde elas começam a trabalhar, né, a temática da segurança psicológica, que é essa liberdade de eu poder me expressar, de eu poder pedir ajuda, de eu dar opiniões, de ser quem eu sou, essas empresas, as pessoas sinalizam com mais facilidade o que está acontecendo. Então, depende muito do gestor, da área de saúde ocupacional, da área do RH daquela empresa. Quando o funcionário ele enxerga, né, um ambiente onde ele pode buscar ajuda, ele faz isso. Mas tem uma outra questão que é uma questão individual. Mesmo empresas que têm trabalhado segurança psicológica, muitas vezes a pessoa ela ainda tem muito medo de pedir ajuda. Então ela evita. E é por isso também que a sobrecarga ela vai se acumulando. Bom, e para a gente falar sobre isso, a pessoa que não quer externar isso, né? Ela tá com sofrimento silencioso no ambiente corporativo. Isso tem consequências para o profissional e para a empresa também? Sim, sim. Tem consequências, traz prejuízos significativos para o profissional, para a sua família, para a empresa, porque impacta diretamente nos seus relacionamentos, impacta na qualidade da sua entrega, ele pode perder prazos e ele pode, inclusive, pensando no profissional, de repente ali ser demitido por uma baixa performance, sem que ninguém saiba exatamente o que está acontecendo. Para a empresa, de
De repente ele vai perder um prazo importante, vai tomar uma decisão completamente equivocada, porque impacta memória, cognição. A pessoa, ela começa a não entregar, né? Não tem mais a performance que ela tinha e o risco de erro é muito maior. E aí impacta na equipe também, né? Então é um prejuízo, a gente pode considerar que generalizado. E que conselho, doutora, você daria para as empresas que querem começar a investir em saúde mental e prestar atenção nessas dinâmicas para evitar esse tipo de situação? Comece pelo básico, né? Então, uma empresa que não tem absolutamente nada, comece fazendo psicoeducação. O que é a psicoeducação? É exatamente o que a gente está fazendo aqui. A gente está falando desse tema que envolve um adoecimento mental, né? Levando informação de qualidade para as pessoas e dando a oportunidade para que as pessoas entendam, de repente, o que está acontecendo com ela e divulgando os canais de ajuda da empresa. Então, comece falando sobre os principais temas relacionados ao adoecimento mental, ansiedade, depressão. Ainda tem muita dúvida, né? Acho que um outro tema super importante, a gente tem aí agora, né, a NR1, que é a norma regulamentadora, que tem uma nova redação, e ela vai fazer com que as empresas, ela já está fazendo, né, com que as empresas tenham que olhar para a saúde mental das suas pessoas. Então, mapeie como é que essas pessoas estão, fale mais dos temas, prepare as suas lideranças para saberem identificar, abordar as pessoas adequadamente, encaminhar ali para os canais de ajuda da empresa e acompanhar. E trabalhe na prevenção, porque não adianta, aquela velha frase, ela continua valendo. Prevenir sempre vai ser melhor do que ter que remediar. Do que ter que remediar, né? Agora, para esses exemplos que você confirmou aqui pra gente, trabalhadores que têm medo de buscar ajuda, o que você recomenda? Bom, vamos lá. A gente vai considerar desde uma pequena empresa que não tem ali uma área de saúde tão bem estruturada, tem um RH menor, né? Se ele tiver liberdade, fale com seus colegas de trabalho, tente ali sentir qual é o, né, se ele tem liberdade para falar com a sua liderança, peça ajuda para as pessoas mais próximas, busque ajuda profissional para ele se preparar para conseguir levar para dentro da empresa as suas necessidades. Isso é extremamente importante. E, principalmente, se preparar de uma forma que ele consiga comunicar aquilo falando da sua necessidade e não acusando a empresa do que está acontecendo. Para quem está nos ouvindo aí, isso identifica, né? Não chegar também e falar, tá tudo errado aqui, tá tudo errado. Exato. Por quê? É isso, às vezes o erro está no funcionário, né? Quando a situação é um burnout, não. A questão está num estresse ocupacional mal gerenciado. No estresse que está no funcionário, foi isso que eu quis dizer. Mas boa. Muito boa. E uma empresa maior, ela tem a área de saúde ocupacional, ela tem o RH, então ela tem canais e essa pessoa, ela precisa buscar a ajuda desses canais. Mas é importante também, antes disso até, né, doutora, ter também esse diagnóstico, né? Buscar uma ajuda profissional, talvez antes de expor a situação, né? Sim. Tem áreas de saúde ocupacional, a gente trabalha com grandes marcas hoje, né, na Mental Clean, e tem áreas muito bem estruturadas, que estão preparadas para acolher essa pessoa, para ajudá-la ali no que está acontecendo, fazer um bom trabalho, inclusive, com a liderança, porque às vezes a própria área de saúde ou o RH não sabe que aquilo está acontecendo dentro da área. E o líder, às vezes é o líder que tem receio de pedir ajuda para a empresa, porque ele quer ser super-homem, ele quer dar conta, aí ele força a equipe a fazer as entregas. E porque também é cobrado muitas vezes, né, doutora? Exato. Bom, um bate-papo aqui muito bom com a doutora Fátima Macedo, psicóloga, especialista em saúde mental do trabalhador, falando aí sobre os transtornos mentais, né, que muitas vezes começam no ambiente de trabalho. Muito obrigada, viu, doutora, pela participação. Agradeço. Muito bom falar com vocês aqui também e falar com os ouvintes de vocês. Obrigado, boa tarde. 3 horas, 1 minuto.